Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais essa live. Hoje nós estamos no quadro, né, que é o quadro que a gente fala aí da nossa história. E hoje é o quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros. E hoje nós vamos receber aí uma convidada também muito especial, porque aqui a gente só traz pessoas especiais para que também possa contar a sua história, falar um pouquinho da sua vida e também da sua trajetória da escrita de livros. Então a gente vai aí assim que a Frávia já entrar, a gente já convida ela. Enquanto isso, vou compartilhar com mais pessoas para que venham para essa nossa live participar, entender a importância de escrever livros, de contar a sua história, de transbordar, que hoje é um assunto que nós vamos estar aqui falando como tema principal, né, além da nossa história, que realmente é o transbordar. Assim que eu vou compartilhar com todos os meus contatos, a gente já começa a falar o nosso conteúdo também de hoje, que vai ser fundamental para você que já está chegando aqui. Seja muito bem-vindo, para você também que vai acompanhar depois no gravado. Deixa eu enviar para mais algumas pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas que estão também em lives agora. E sejam todos muito bem-vindos. Bom, a Frávia ela já entrou aqui também, deixa eu acenar aqui para ela. A gente já chamo você. Então você que está chegando aqui na live, seja muito bem-vindo. Eu já compartilhei com alguns contatos aqui que eu tenho. E também peço para que você compartilhe, que é muito importante. Eu vou chamar aqui a Frávia para que realmente entre com a gente aqui na sala. Essas histórias e reunir realmente aí os nossos contextos, tudo que a gente viveu aí nesse projeto de livros, né, na trajetória. Boa noite, Frávia. Seja bem-vinda, querida. Já estava preocupada, né? Cadê a Dani? Será que aconteceu alguma coisa? Ai, Flávia, sempre eu faço algumas coisas aqui que acaba realmente atrasando um pouquinho, né? É Aham. compartilhar a live nos grupos, é fazer algumas coisas, alguns detalhes finais, né? Isso que faz com que a gente atrase um pouquinho, né? Eu já compartilhei com bastante contato, eu peço que você também aproveite para compartilhar. Deixa eu ver Eu se tem mais compartilhei. alguém aqui que está aí para a gente chamar, né? Porque hoje vai ser transbordo, né? Que é o nosso assunto de hoje. Deixa eu Sim, é enviar para mais verdade. algumas pessoas aqui. A gente vai Eu falar um tô, pouquinho do transbordo, porque na verdade a nossa vida já é um transbordo, né, Flávia? com E viu, me certeza. conta aí. Então, você é uma escritora, né, que também realmente está desbloqueada aqui no digital. Eu vejo aí seus trabalhos, aí você fazendo suas lives, suas collabs, né? Eu estou destravando nas collabs, viu? Porque eu comecei fazendo as minhas lives individualmente mesmo, né? E agora eu sinto que o collab realmente é muito bom, né? Para a gente poder compartilhar conhecimento e realmente fazer essa troca de experiência, né? Eu vou colocar o foninho para facilitar aqui para mim o retorno. Mas me Tá. conta aí, quem que é a Frávia? Ela que fez um livro maravilhoso aí, que tá bombando aí, né? Conta pra gente um pouquinho aí da sua história. Eu vou colocar o foninho aqui. Aí, pode Graças a começar. Tarde. Então, boa noite para todos, né, que vão assistir agora e depois ver também gravado. Eu escrevi um livro, né, Saia da Fossa. Meu sobrenome é Fossa, né? Flávia Fossa, meu nome. Mas não foi desculpa, né? Como hoje também, por exemplo, estou no QGR, estou na casa aqui do pessoal, que é vizinho nosso, um casal de amigos nosso, né? E falei, não, bora fazer live. Quem é bom em desculpa, né? Em dar desculpa não é bom em mais nada. Falei, não, eu vou fazer. Isso, verdade. E assim, por muito tempo eu costumo falar, né, para quem já viu algumas das minhas lives, que eu fugia, né? Não queria escrever, falava para Deus, não, eu não quero escrever. Não quero escrever porque eu nem tenho faculdade. Eu falava assim para Deus, né? Porque eu falava assim, todos os meus irmãos têm faculdade. Todos eles são formados e eu não tenho. Então eu achava que eu tinha que ter alguma coisa, algum estudo a mais, alguma coisa assim, né? E na verdade eu comecei a fazer pedagogia e tranquei, né? Mas estou com planos de voltar. Mas mesmo assim, mas Deus falou: não, eu quero você, né? É você que eu quero. Ele olha para o coração, assim como ele fez com Davi, né? Davi, o pai dele, nem o pai dele lembrava dele, né? E foi o Senhor escolheu ele. Então, Deus sabe do meu coração. Falei, então tá bom, então vamos escrever. Mas eu estava num processo de depressão, síndrome do pânico, dependendo muito da aprovação dos outros, muito ansiosa, né?
eu costumo dizer que eu era muito ingrata, né? Então, essa falta de gratidão que não nos deixa no agora, né? Para a gente estar no agora, a gente precisa agradecer pelo que a gente tem. E na Bíblia fala, né? Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Né? Então eu não era fiel no pouco, eu não era grata. Eu queria sempre estar olhando lá para frente, né? E a síndrome do pânico nada mais é do que essa ansiedade, né? A gente querer estar lá na frente. E aí, com a graça de Deus, eu conheci o Pablo e esse movimento lindo, maravilhoso que ele fez. Boa noite, Cláudia. Então, A minha parceira aí. né? Cláudia, mais entrou, acho que é a Rafa. Boa noite para todo mundo aí. A E aí, Rafinha, a gente fez collab semana passada com ela. eu fiz live com ela Foi puro também. transbordo também, viu? É verdade. Aí, quando eu entendi que a gente não pode reter, que a gente tem que se envolver com as pessoas, né? Eu tô aqui no QGR falando isso agora. Quando a gente começa a transbordar, né? A gente entender essa energia, ela volta pra gente, né? É como tá na Bíblia, quando Deus te dá um talento, né? Você tem que multiplicar, né? E você vai colher a 30, 60 e a 100 por um, com certeza. E eu tenho vivido isso, né? E é muito louco, eu vejo assim o que Deus tem feito. Essa semana mesmo eu participei de uma reunião, né? E aí uma pessoa falou para mim: a sua oração moveu a terra, né? Olha só o que Deus faz, ele move a terra por causa da tua oração, do teu coração, quando ele vê que tem verdade naquilo, que é por ele que você está fazendo. Então eu costumo dizer, se fosse por mim, eu nunca teria escrito livro, mas eu nunca faria store, não faria, fazer live todo dia, eu tenho feito live todo dia, não faria. Se fosse por mim, não mesmo, Deus sabe. Mas como é por ele, e às vezes a gente faz e acha que é tão pouco, né, Dani? Às vezes eu faço um É story e falo, verdade. às vezes, tava falando aqui agora, às vezes a gente fala uma coisinha que pra gente parece tão comum, mas aí vem pessoas me chamar no particular ou no WhatsApp. Nossa, eu precisava ouvir aquilo. Nossa, aquilo que você falou fez todo sentido. Nossa, eu fiz uma oração ontem e Deus falou comigo através da sua boca hoje. Ó, me arrepia. Mas é assim, sabe? Deus quer usar as nossas vidas. E a sua dor está intimamente ligada com o teu propósito. Oi, Camila, boa noite. Camila é uma Sim, e linda nós também. somos a ferramenta que ele usa, né? Até algumas Sim, pessoas às vezes falam, ah, eu não uso nada, assim, ferramenta e tal. Eu falo assim, eu sou a única ferramenta, na verdade, porque ele precisa de mim, né? Eu sou os braços, as mãos, os pés de Deus aqui na Terra, né? E ele usa a gente completamente. Se a gente deixar ele usar, realmente a gente vai fazer obras muito maiores. Isso é fantástico. Isso é assim, é o verdadeiro transbordo, né? Que é realmente você, todas as pessoas que passar perto de você vai sentir realmente essa sua energia, essa sua vontade de ajudar e vai querer estar perto de você, né? Não vai querer estar longe, né? Falando, não, eu quero estar perto daquela pessoa porque eu me sinto bem, né? Porque ela se deixou ser usada por Deus, né? Nós somos essa isso, ferramenta poderosa, né? com certeza. E não reter, Verdade. né, Dani? Assim, ó, eu ouvi Não. outro dia falando, eu não sei quem falou. Eu conheço gente que retém receita de bolo. E eu falo, gente, às vezes eu Hum, tão egoísta, mas esse negócio do transbordar que o Pablo fala, de se esvaziar, é tão importante. A gente, não, não vou fazer isso, porque senão o fulano vai descobrir como é que eu faço. Não, gente, ensina tudo, porque quanto mais você der, mais Deus vai te encher e mais você vai ter para entregar, né? é Então hoje o eu não tenho. morrer vazio, né? Morrer vazio. Não queira morrer cheio que não vai dar certo. E essa da Tá? receita que você falou é tão importante. Em uma das minhas lives eu falei sobre isso. Que as pessoas muitas vezes, às vezes, guardam segredos. E esses segredos depois acabam indo com a pessoa, né, lá na terra, né? E vai, não deixa. Então, realmente é importante que a pessoa deixe, né, com alguém, pelo menos, aí, para depois passar, né, e depois transformar também num livro de receitas, né? Algo assim que é exclusivo, né? Quando a gente faz nosso livro, é realmente algo exclusivo. É algo que ninguém ainda fez. E a importância também de pensar assim que cada um tem o seu jeitinho, né? Cada um tem a sua forma de falar, a sua forma de comunicar. Talvez a forma que você explique um conteúdo, alguém não entenda. E aí eu explico, a pessoa entenda, ou vice-versa. Então, por isso que é importante realmente a gente abrir a nossa boca. E essa questão também é algo muito pesado, né? Quando eu também conheci o Pablo aí o ano passado. E aí ele começou a falar, né, que a nossa boca fechada mata e aquilo arrepiava, né? Eu me arrepiava, falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Essa insegurança, esse receio, esse medo de me expor, de aparecer aqui. E foi tão natural que aos pouquinhos eu fui, né,
começando, é como ele fala, né? É começar um pouquinho, não queira fazer coisas grandes, senão realmente a gente vai desanimar no meio do caminho. Então você começa a fazer um pouquinho, e a hora que você perceber, você está fazendo coisas grandes e está realmente ajudando pessoas, que é o seu pior conteúdo que está ajudando alguém. Isso é demais, né? Então, assim, é o pequeno transbordo que a gente faz, que para muitas pessoas realmente é um muito para elas, né? E é muito importante. Isso que a gente está fazendo aqui é essa ideia mesmo que eu trago, né? Que Deus realmente em oração falou para mim. Começa a fazer umas collabs aí, coloca aí esse quadro, né? Para a pessoa contar a história, depois poder transformar em livros. Aí fica registrado, as pessoas depois podem acompanhar e também se inspirar em querer fazer seus livros, né? Como você já é escritora, já é autora, né? Agora você já vai se programar para fazer outros livros. Mas tem pessoas que vai passar por aqui depois, ainda não tem nenhum primeiro. Então ela vai sentir esse desejo e realmente querer fazer. E isso é inspirador, né? Isso faz com que a gente já transborde só de estar comentando aqui que a gente passou por esses processos, né? E é que você falou, né? Essa questão da depressão realmente é complicado. Muitas vezes a gente se sente isolado, não tem assim, as pessoas não querem estar perto da pessoa que está depressiva, né? E é ao contrário, é o momento que as pessoas têm que estar perto para poder dar esse apoio, essa força e levantar realmente, tirar, como você fala, né? O seu livro fala, saia da fossa mesmo nascendo nela. Então, realmente, você precisa, né, ter esse start, ter esse início de ajudar as pessoas, né, que é o transbordo de fato. E ter essa conexão com a fonte, né? Estar, que eu vi que você, desde o comecinho da live, você sempre trouxe alguns versículos bíblicos, encaixando realmente a sua história. Isso é muito importante. As pessoas precisam saber que a gente precisa estar em comunhão com Deus, né? E não querer colocar outras coisas no lugar de Deus que não dá certo. Porque Ele tem que ser o centro da nossa vida, né? Ele que rege, né? E precisa estar na nossa frente para guiar, para a gente não se perder, não é verdade? E realmente, olha, eu tenho visto você aí, você tem um trabalho também, um Instagram que fala transbordar, é isso? Confirma para mim aí se é isso mesmo. Oi, E menina. tem esse trabalho que você está fazendo também, né? Eu não posso deixar de falar dessa abençoada, dessa Enielma maravilhosa, que ela tá no meu livro. Porque ela me ajudou muito. Ela tá aqui Imagina, mesmo. Boa noite, Aniema. Tava com a gente ontem na reunião. linda. Pode falar dela aí, já transborda. Ela Vou é um acenar instrumento aqui para de ela. Deus. E aí ela também, né, se deixa ser usada. E quando eu tava com esse bloqueio da religiosidade, foi ela que fez comigo o desbloqueio. E também da necessidade de aprovação. Ela fez esse desbloqueio ao vivo comigo numa live. Que eu tinha o bloqueio de Uau. necessidade de aprovação dos meus pais ainda, com 37 anos. E eu com necessidade de Menina. aprovação. E aí ela fez comigo o desbloqueio ao vivo. Então ela é uma bênção. Ela é uma general do reino. E aí eu pensava em morte. Quando ela olhou para o meu rosto, ela falou: primeira pergunta que a minha alma me fez, nem me conhecia. Você pensa em se matar? E aí eu disse para ela: não penso em me matar, porque não tenho coragem, mas penso em morrer, porque desse jeito que eu tô, não faz sentido viver, né? Mas tudo por quê? Né? Porque a gente não deixa, não se entrega para Deus, que é isso que a gente está falando, né? Não deixa ele guiar. E eu não sabia o que era isso, né? Eu não conseguia soltar esse sorta que o Pablo fala, né? Sorta. Tem que soltar, a gente tem que confiar, tem que entender que Deus está no comando e se deixar ser usada. Muitas vezes a gente vai fazer coisas que a gente, por nós, é o que eu tô falando, por nós a gente não faria. Se fosse por mim, eu não faria. Não Verdade. estaria. Mas é por Deus, não é porque eu quero me aparecer, né? Eu costumo falar, não é porque eu sou bonitinha, não é, né? É pra gente falar do que Deus tem feito e do que Ele quer fazer na vida das pessoas, mas para isso a gente tem que se entregar, né? Tem que ter o coração aberto. E eu não tinha. E aí, num dia, numa live, eu tava indo para trabalhar, eu ficava 12 horas fora de casa. Saía de manhãzinha, 6 e pouco, chegava 6 e pouco da noite, cansada, já não conseguia ficar com meus filhos, né? Já não tem aquela paciência. E aí o Pablo falou, num 459, e depois de novo numa oração que ele fez amanhã. Você que trabalha em CLT, você é um bobo, você é uma boba. E ele foi falando aquilo, nossa, Deus foi mexendo tanto comigo, eu só chorei. Aquele dia eu tava sozinha no trabalho, porque eu só chorava, só chorava. No ônibus eu quase desmaiei, de medo de deixar aquele trabalho e de, sei lá, passar fome, eu pensava. Pensava que eu não ia conseguir pagar minhas contas, ó porque é assim que a gente pensa, que é uma falsa estabilidade. Falei, não, Senhor, eu
Senhor quer que eu É saia. o medo de Então, ficar sem, né? De sentir realmente aquela necessidade. É isso mesmo. sim. Ah, não, mas Na Jesus Cristo. verdade, você não acreditar na providência, né? É você não acreditar que Deus ele vai providenciar. Realmente é complicado. Mas é todo um processo, né, Flávia? A gente precisa Não é realmente trabalhar tudo isso, né? exato, mas eu já Não é do vinha dia para trabalhando. noite. Não, não é. Ah, sim, Eu você já já vinha. É também um escavar, né? Realmente é buscar ali aquilo que está acontecendo, extrair para poder trabalhar naquilo, né? É fazer um mover acontecer, né? E realmente deixar, que você falou, às vezes a gente se preocupa no que vai falar, né? Mas é só a gente entregar realmente tudo para Deus, para que Ele use o que a gente tem que fazer e fale realmente as palavras certas, né? A Bíblia já diz muito isso, né? Pode ficar tranquilo que eu vou falar na hora que precisar, eu vou te dar as palavras certas, né? Porque se a gente for falar no nosso humano, a gente vai errar. E a com nossa certeza. primeira atitude é fugir, né? Se esconder, né? Mas foi isso. Olha só, Verdade. Cássio, Enelma, é Jesus Cristo em você mesmo, com certeza, imagem e semelhança. Então, aí com esses desbloqueios, com a ajuda dela, eu me envolvendo com as pessoas, aí eu fui desbloqueando, terminei o livro, né, lancei nos 300 e comecei a me envolver, e tanto é que hoje eu estou na área dos livros, né, trabalhando com isso. Então, olha só, olha o que Deus queria, me usar para isso, né? E olha esse movimento que vai ser aí lançado 1000 livros num dia, né, Dani? Precisa de muita gente, de 1000 livros. aí da última hora, né? Vai, a gente precisa se movimentar para ajudar esse povo. Verdade. E graças a Deus, né? Tô nessa área, tô trabalhando, Deus tem provido e às vezes a gente fica retendo o que Deus quer. Então, o que eu tenho para falar é isso, não retenha. Se Deus tem tocado no teu coração, perceba, né? Eu costumo dizer que é nas pequenas coisas, é em tudo. Porque eu fazia essa oração, sabe, Dani? Eu não ouvia Deus falar já comigo há muito tempo. Porque aonde eu frequentava, né, um templo que eu ia, ele, 4 paredes mesmo, eu digo, né? Porque a igreja somos nós, assim que eu acredito agora, né? Então eu ia nesse templo e é A assim, igreja é as duas pernas, né? As duas pernas. exato. Então eu não ouvia mais a voz de Deus assim, não, porque tudo era através do pastor. Então eu não tinha mais essa intimidade com Deus. E aí eu comecei a Uhum. pedir isso pro Senhor, até essa humildade, falar, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. O Senhor não mesmo ontem, hoje, eternamente? Então eu quero ter esse relacionamento com o Senhor, porque ele não é entrão, né? Ele espera a gente abrir a porta, abrir o nosso coração. Se você não pedir, se você não bater, né? Ele não vai abrir. Se você Tem que também não abrir, pedir. tem que pedir. E aí eu pedi, e sabe, aí é muito louco isso que você está falando, ele coloca as palavras na nossa boca. E por isso que o Pablo fala, a gente tem que se jogar, começar a fazer as lives, né? Começar a transbordar. Porque aí eu comecei a fazer as lives também de manhã, o devocional com a Liz Lorena. Não sei se você conhece ela, que eu também conheci ela nesse movimento. Foi outra que me ajudou nesse processo também da síndrome do pânico e da depressão. Ela me ajudou muito. Então, ela é uma abençoada. E aí, eu fazendo com elas lives de manhã, e eu não sabia muitas vezes o que falar, sabe? E eu falava, Senhor, tá nas suas mãos, Espírito Santo, eu tô fazendo aqui, me usa. E vinha as coisas na minha cabeça, vinha as coisas no meu coração. E aí, sabe, é tão gostoso porque você se sente amada. Essa semana mesmo eu coloquei um story que o Espírito Santo me acordou. Eu tinha ido dormir quase meia-noite, sabe? E aí Uhum. depois ele me acordou 3 horas da manhã. E eu me sentindo tão amada, nunca senti isso. Eu coloquei no meu stories, foi ontem. Eu coloquei e falei, olha, eu tô apaixonada por alguém que não é o meu marido. E ele me acordou, eu falei, né, no story. E foi o Espírito Santo. E ele me acordou mesmo, É, sabe? é o Eu alarme tava natural, né? Gente, mas sabe, nunca tinha acontecido isso. Então, eu tô vendo esse relacionamento, tá ficando bom demais e vai melhorando, né? Como casamento, né? Como fala. Isso, E é porque assim, você vai criando uma intimidade com Deus. E aí ele sim, começa a realmente dar mais desafios para você, né? Não é exato, dificuldades, é desafios. E aí ele vai lançando conforme você aguenta, né? E aí é tão verdade. legal porque você começou realmente a desbloquear através da ajuda de algumas pessoas. E olha que Sim, interessante, nesse movimento que você começou a se expor, você começou a se lançar, se jogar, realmente você começou a fazer conexões, né? Esse network, que eu acredito que é muito importante, é realmente uma das riquezas que a gente precisa valorizar. E aí, nesse sim, processo, você vai encontrando mais pessoas
E aí cada uma vai ajudando naquilo que pode, né? E às vezes a pessoa que está te ajudando também tem algum bloqueio. E aí o que Sim. falta em você completa nela. É sensacional. Sim. Né, e o livro, quando você começa a escrever, realmente ele te proporciona isso. Ele abre muitas portas, né? Às vezes, você, mas eu queria que o meu livro fosse perfeito, queria que o meu livro fosse um best-seller. Eu, nas minhas mentorias, eu já falo, não pense que o seu livro vai ser um best-seller. Pode até ter uma mentalização. Mas se você começar a pensar muito nisso, você vai querer fazer muito perfeito e não vai sair logo o livro. Então faz logo primeiro, libera aí as chaves, os seus códigos primeiro, depois você vai se preocupando, vai melhorando, vai iterando, né? Melhorando o seu produto, porque senão a gente fica realmente preso. E aí começa a surgir essas necessidades de aprovação, essa coisa que eu quero ser o melhor, que eu quero mostrar aquilo que realmente tem de bom em mim, mas de uma maneira que todo mundo me aprove, né? Que não tenha, assim, discriminação, que alguém não chegue depois falar, que nem o Pablo uma vez falou, né? Que tava o pessoal na fila para pegar realmente o autógrafo do livro dele, e aí tava uma mocinha lá, ela aproveitou e leu o livro dele. Não sei se você escutou ele falando isso. E a hora que chegou lá perto dele, ela falou, olha, tem 7 erros aqui, né? No seu livro. Aí ele virou e falou assim pra ela, tá, e no seu, quantos erros tem? Então, quer dizer, a pessoa nem tem um livro, mas ela quer falar que tem erro no livro do outro. Então, assim, é muito importante. Nem que tenha erro, vai fazer o quê, né? O primeiro sempre pode escapar alguma coisinha. Mas sempre a gente vai ter algum erro, sempre vai ter algum vacilo, mas a gente vai estar errando em coisas novas, né? Porque a gente que está aprendendo tem esses errinhos e faz parte da vida, faz parte do processo. A gente precisa entender que isso faz parte mesmo, né? E se a gente parar nesses errinhos, a gente não faz mais. A gente desanima, a gente começa a olhar assim, começa a realmente ter aquele olhar observador, né? Que a gente sempre fala nas nossas reuniões com as mulheres aí no grupo Fonte de Luz, senão você fica com aquele olhar observador e você não sai do lugar. Então é muito importante, e eu vejo assim que através das suas lives, você também se tornou alguém que aconselha alguém. E aí você está influenciando pessoas que estão chegando aí. Então olha como é pesado isso, né? As pessoas ouvem aquilo que você fala através da unção do Espírito Santo e começam realmente a te seguir aí, acompanhar esse seu movimento e começam também a ter esse desejo de querer ser melhor, de querer também aqui produzir conteúdo, evangelizar, levar essa palavra que traz vida. E o nosso livro nada mais é do que uma vida ali, né? É a sua vida em forma de palavras, que está escondida atrás das páginas. Eu falo muitas vezes isso nas lives, né? Que a sua cura está atrás das páginas do seu livro que você ainda não escreveu. Então isso é muito forte. E também aí você começa a encontrar o seu propósito, né? O seu percurso. E talvez ele até mude de propósito, né? Porque realmente esse percurso que você faz é o seu caminho. Mas é sempre ligado a você levar as pessoas para o reino, levar as pessoas mesmo à salvação, né? Trazer vida, tirar aquelas pessoas que estavam aí na caverna, né? Como nós, aí estava um tempo atrás aí, né, Flávia? Escondidinhos ali na caverna, no conforto, não queria sair para nada, né? Ah, não quero saber desse negócio de internet. Ah, o que o povo da minha cidade vai falar, né? O que as pessoas vão começar aí? O que está acontecendo com a Daniele? O que está acontecendo com a Flávia, né? E aí realmente você deixar de lado. Não é por mim, né? É pelo reino, é por Deus, porque Ele precisa de mim, que eu sou a ferramenta dele aqui na Terra. E eu preciso virar essa engrenagem, senão ela vai ficar enroscada e vai faltar ali um óleo ali, né? Essa unção que a gente precisa para caminhar. Isso é muito importante, né? E aí, como tem sido o seu processo aí depois que você escreveu o seu livro? Como que tem sido assim os seus desafios, se eles aumentaram ou diminuíram? Como que está sendo esse processo? Então eu vou contar aqui para vocês. Ah, menina, mas aumentou demais, porque assim, ó, aí Deus vê o coração, né? E aí eu tô falando que pro pessoal, eu tô falando, a gente fala não para ser melhor ou para querer se mostrar, mas para mostrar de que quando você tem um coração e você se entrega, as coisas começam a acontecer. Então, eu resumi assim. Eu tô corrigindo livros já de pessoas famosas, que eu não esperava e Deus colocou na minha mão, e as pessoas gostaram. Aí, na quarta-feira, no 407 com a Elisângela, eu fui convidada para fazer uma palestra com ela. Então, uau! aí os desafios estão chegando. E aí eu falei, meu Deus, lascou agora. Porque, olha só, no outro 407, eu contei aqui para eles. Agora, eu tava falando isso. Falei, olha,
No outro 407, a Elisângela falou, vou acabar com esse grupo, porque parece mais um muro de lamentação. Parece um culto de mulher que depois o povo fica tudo chorando aí e se vitimizando. Se não tem resultado, ela falou, eu vou acabar com esse grupo. Falei, ai, puta merda. Falei, lascou, agora eu vou ter que mostrar resultado. E aí, eu comecei a fazer o quê, menina? Fui caminhar com meu esposo, só a resumir. Aí a minha sogra liga. Olha, eu tive um sonho com você. No sonho você falava assim, eu vim aqui para servir. Diz que era super simples o sonho. Falei, nossa, comecei a chorar. Falei, Deus, vou começar a escrever minha palestra. Comecei a escrever minha palestra na quarta mesmo passada. E vim no QGR, que é de quarta. Hoje está sendo de quinta, mas foi na quarta passada. Aí eu falei, me conectei com uma mulher daqui de Palmas, que eu também não conhecia. Falei, ó, ela trabalha com adolescente. Falei, vê aí para eu ir dar uma palestra para esses adolescentes sobre o livro, Saia da Fossa, as coisas que eu já vivi. E aí me conectei com ela. E aí a Elisângela perguntou, falou, aí na reunião ontem do 407 de novo, quais foram os resultados? Vocês falem. Aí eu comecei a falar. Falei, olha, depois da surra que você deu na gente quarta-feira, falei, eu comecei a escrever minha palestra, me conectei com uma pessoa no QGR e vou dar palestra. Ela falou, pois a sua oração moveu a terra. Ela falou, falei, por quê? Ela falou, porque dia 11 de fevereiro eu vou estar em Palmas, Tocantins, e vou dar uma palestra. E você pode preparar a sua palestra que você vai dar comigo. Menina, eu falei, agora eu tô com medo, mas vai com medo mesmo. Aí, então, quando a gente se lança, a gente cria as oportunidades. A gente cria. Mas Deus, tudo é Deus. Então eu falo, tá vendo que eu falo, não sou eu? Porque se fosse por mim, eu não faria. Mas Deus veio e o Pablo só fala, só faz, só obedece, só obedece. Aí você começa a entender as coisas que ele fala, né? Se joga, confia. Você que trabalha para os outros, você é bobo. Você consegue gerar essa energia para um negócio seu. Tá vendo eu com os livros? Trabalhando em casa com os meus filhos e tô trabalhando com os livros. E tô monetizando. E tô abençoando pessoas, né? E tô fazendo as coisas para Deus como eu nunca fiz. Nunca fiz, entendeu? Então, tudo tem um propósito. Outra coisa que eu falo, não existe fracasso. Eu sou um fracasso. Nossa, tudo que eu vivi, meu passado é um fracasso. Até agora, gente, não é fracasso. Eu falo que tudo faz parte. Tudo que você viveu faz parte do processo. Você vai usar isso que você... Isso mesmo, Gerson. Escreve o livro, porque assim, a sua história tem pessoas esperando. Esse lance de boca fechada mata é sério. Né? Eu estava falando com meu marido outro dia, eu falei, tem uma mensagem aí dentro de você, que tem algumas pessoas que não sou eu, que elas estão esperando você abrir a sua boca, que é do seu jeito, com a sua linguagem, com o que você viveu, elas estão esperando. E enquanto você não abre, elas estão aí zumbi, morta-viva, ou se matando de verdade. Entende? Então é muito sério. Ou estão morrendo aí, vivendo, morrendo, igual um zumbi, igual eu tava, né? Então, imagine se não fosse a vida da Elisângela, se não fosse a vida da Enielma, né? Se não fosse a vida de todas as pessoas que estão envolvidas, né, nesse movimento. O que seria de mim, né? E se eu não abrir minha boca? E as vidas que estão esperando eu abrir a minha boca, né? Então, a gente não pode dar desculpa e fazer, né? E parar com esse perfeccionismo. Aí, só para voltar, então. A Elisângela só falou, só se minha netinha nascer por esses dias. Ela falou, tipo, um dia antes, aí eu não vou. Ela falou, então não cria expectativa. Então eu tô tranquila. Eu falei, Senhor, tá nas suas mãos. Eu vou preparar. Se não for com a Elisângela, vai ser em outros movimentos. E eu falei, Senhor, eu tô aqui, tô disposta. E aí a gente vai se preparando. Porque se a gente esperar tá pronta, a gente nunca vai achar que tá, né? Então no meio do caminho você se prepara, você aprimora, você estuda mais, você lê mais, né, Dani? É assim. Então assim que Deus... Vai lendo um pouco, estudando, fazendo conexões. Eu levanto o braço assim, ó, todo dia e falo, vida, me surpreenda. Todo dia, que eu aprendi com uma abençoada que eu sigo aí no Instagram, a Beth Russo. Aí ela fala, menina, eu tô fazendo isso, só tá vindo coisa boa, agradecendo por tudo que eu tô passando. Então, às vezes, a gente tá passando um perrengue e acha que é por mal. Não é porque faz parte da sua história, você vai precisar usar isso que você passou. Então, até nos perrengues... É para deixar a gente um pouco mais forte, né? Cada vez vai lhe dar uma ferramentinha atrás da outra pra gente realmente se fortalecer, né? E eu costumo falar também que nós somos o antídoto para essas pessoas que precisam de cura, né? Porque é o que você falou, a nossa mensagem, por mais simples que ela seja, ela vai levar a cura que a pessoa precisa. E a cura, né? Como tem até o Alexandre, né? O Romeu, ele tem um livro, né? Você é a cura. Realmente nós somos a cura. Só que nós precisamos acessar e deixar realmente as portas abertas para que Deus entre. Como você falou, ele não é intruso.
Ele não vai chegar como um inimigo, né, que realmente quer ali derrubar, destruir, matar. Não. Ele vai estar ali. Mas se você aceitar, ele entra. E aí ele faz a festa, né? E aí nós vamos cear todos juntos. Mas não. As pessoas muitas vezes preferem ficar realmente isoladas, se colocar na posição de vitimista. Ah, eu não consigo, eu não posso. Ah, mas eu? Será, né? E aí realmente o que você falou. A cada lançamento que você fez, Deus ele falou assim, ela está pronta para mais uma fase. E aí ele vai te dando fases um pouquinho mais difíceis, assim como um videogame. A cada fase que você faz, fica mais difícil. Mas, né, é um desafio e a gente precisa encarar. E o medo, né, que já surge também nesse tema aqui, a gente só consegue vencer ele enfrentando ele, né? Porque eu sei que muitas pessoas não têm coragem de apertar um pequeno botãozinho para iniciar uma live por conta do medo. E aí esse medo vai contaminando a pessoa. E aí ela vai ter que realmente, ela vai ter que com o tempo ir ali buscando formas, pessoas, coisas para ir se purificando, né? E fica ali sempre arrumando desculpas e vai entulhando, né? E aí a hora que ela menos perceber, ela tá debaixo de tanto entulho que ninguém consegue tirar debaixo dos escombros. E aí fica algo muito pesado. Eu falo que às vezes eu não se assuste, porque às vezes eu dou alguns exemplos, porque Deus ele trabalha comigo na parte visual. Recentemente auditiva. Mas às vezes ele mostra alguma imagem para mim, e aí eu trago em forma de linguagem para poder trazer mais analogia, que eu gosto muito de trabalhar com comparação, analogia, que facilita a compreensão, até porque Jesus também usava as parábolas, né? Nem todos entendiam, né? Mas realmente a palavra muitas vezes não são para todos, mas são para aqueles realmente que abrem o coração, que se deixam ser levados, né? Pela palavra, ser conduzidos, porque a palavra para nós é uma direção, mas às vezes as pessoas preferem dirigir sem volante, né? E aí complica, né? Ai, menina do céu, mas Boa noite, Vinícius, seja bem-vindo. Boa noite, Vinícius, amigo do meu filho. Tudo bem, lindão? Então, eu costumo dizer isso, a gente tem que ter humildade e a gente tem que começar, e aí você falou do carro, eu também falo nós somos o carro ali, nós estamos paradinhos ali, ó. E Deus, ele é o farol, ele vai iluminar. Mas se você tá parado, para que ele vai iluminar? Ele vai gastar bateria com você? Ele vai gastar a energia dele? Nossa, não. Que agora, código pesado, hein? Se você começar a andar, você engatou a primeira, ele ilumina. Aí você já engatou a segunda, ele vai te mostrando, ó, vira para lá, vira para cá, mas você tem que começar, né? Então, é o que eu tô falando aqui, mesmo a gente não estando pronto, tem que começar. Igual eu falei pra Elisângela, falei, tô com medo? Tô com medo. Falei, vai com medo mesmo. Ela, vai com medo mesmo. Ela falou, eu lembro até hoje da minha primeira palestra, ela falou, né? Mas aí o que eu fiz? Falou, eu vou me jogar. E eu falei, não, eu tô assim, Elisângela, eu tô fazendo live todo dia. Eu falei, eu fazendo esse provérbios aí que eu te falei, né? Todos os dias, porque também me joguei. Deu uma de entrona. Falei, Lisa, eu quero fazer com você todo dia. Ela tava fazendo sozinha. E ela falou, Flávia, foi Deus que te colocou na minha vida. Acrescentando o que você falou, Dani. Porque um precisa do outro, né? Hoje eu pego algum código com você e você pega comigo. Porque nós nos completamos, nós somos membros uns dos outros, né? É um quebra-cabeça, né? Ela falou, Flávia, se não você vai encaixando as peças, daí você fala assim, e agora entendi. Eu não entendi até ontem, hoje já consigo compreender, tá um pouco mais claro para mim, né? E essa é a importância das conexões, né? A gente sempre vai ter uma peça para encaixar, né? Eu acredito que a gente nunca vai ter aquela peça completa, né? Sempre vai ter uma pecinha pra gente encaixar, porque se a gente achar que o quebra-cabeça vai estar montadinho, a gente para. Não tem mais o que fazer. Não, e sempre vai ter trabalhos. Por exemplo, uma casa, né? Por mais que você construa ela, sempre vai ter uma reforma para fazer. E nunca acaba, você pode ver, sempre tem alguma coisinha para arrumar. E a nossa vida também é assim. A gente vai se completando, um ajuda o outro, né? Quando Jesus falou para cada um, né, para os discípulos irem de 2 em 2, ele não falou à toa. E ele nos deixou essa instrução. Então, aí, muitas vezes as pessoas, não, eu consigo sozinho, eu dou conta. E não dá conta. A hora que vê, já está afundado, já está lá na barroca, né? Como o pessoal fala, né? E aí fica difícil de resgatar. Não tem bombeiro que tire a pessoa de lá. Então, realmente precisa desse resgate, né? Eu costumo falar assim, que Deus ele me usa muito para fazer resgates, né? Eu lembro que eu já conhecia você, a gente se conheceu aqui nos grupos de escritores, né? E a gente já conversava e tal. Eu lembro que você até chegou a comentar a gente fazer uma live, aí eu tava meio receosa ainda, fui dando aquela enrolada, né, Flávia? E agora Deus, ele tá me chamando para fazer assim. Quando alguém fala para mim que quer fazer uma live, eu já marco a data, já coloco na minha agenda
para não passar batido, porque é importante. Se ele me chamou, eis-me aqui. Estou aqui, né, para servir. Minha cunhada linda. Boa noite, Jéssica. A minha amiga. Boa noite. Ela. Olha, é isso que eu tenho para falar. Outra coisa que você falou, que eu estava vendo hoje um culto do pastor Eduardo Reis. Eu estava assistindo enquanto eu fazia almoço. E aí eu coloquei o culto dele para ver. E aí ele fala assim, sobre isso que você falou. O Espírito Santo, ele não é entrão. É só quando você deixa. Ele falou, por exemplo, num centro de Umbanda, eles dão bebida forte, a pessoa fica bêbada e fica girando. Eu não sabia disso. Ele falou que fica girando, né? Para o Espírito lá entrar, né? E ele falou assim, o Espírito Santo não é assim, né? Ele só vai entrar na sua vida se você deixar. Ele não é, né, desse jeito invasivo. Tem uma frase, até que eu falei na minha apresentação ontem, que a gente estava no grupo Network, eu fiz uma apresentação no meu projeto de livros, né? E aí eu falo, tem uma frase, né, que assim, as minhas frases, tudo assim, Deus, ele me inspira, eu começo a escrever, ele vai me ajudando ali nessa construção, né? Deus, ele nunca vai te arrastar, ele vai te carregar. Por isso que você falou, eu completo isso que você falou, é verdade. Então ele não força, é tudo muito natural, né? Porque o carregar, se você cair, ele vai te levantar, né? Então, realmente essa nossa segurança, essa nossa fortaleza. E as pessoas muitas vezes, elas buscam coisas que não tem nada a ver com Deus, né? Buscam títulos, buscam aí a fama, o sucesso, que realmente não leva ninguém a lugar algum, né? E Deus realmente, ele é muito simples. Eu costumo falar que realmente ele tem essa voz suave e a gente precisa estar atento ao que ele está falando. A gente precisa ter essa sensibilidade para ouvir as coisas de Deus. Senão a gente se perde. A gente começa a seguir outras orientações. Numa das minhas aulas também eu falava, né, que quando a pessoa toma uma decisão, ela nunca pode tomar a decisão pelo toque, pelo sentir aqui, e muito menos pela visão, mas sim pelo ouvir e pelo sentir do coração. Porque daí são as coisas mais certas. Senão ela começa a realmente sentir outras coisas, desejos e tal, e realmente ela toma decisões que não vão ser assertivas na vida, e elas vão começar a se atropelar na vida, né? E aí começa a realmente seguir caminhos que não é aquilo que Deus desejou para ela, né? E é preciso realmente de ter esses conhecimentos, buscar a palavra diariamente, como você tem feito seu devocional, isso é muito importante, né? E as pessoas estão ali. Por exemplo, que nem agora a gente está aqui com um número de 7 pessoas, né? Que é a perfeição, o número 7, né? E realmente na Bíblia sempre tem esse número 7. E Deus, ele é perfeito, né? E ele está sondando o nosso coração o tempo todo. Então, assim, depois vai ter essa live, vai ficar gravada, né? Muitas outras pessoas vão poder passar por aqui e sentir também esse pouquinho que a gente sentiu de frequência, né? Porque até a Cláudia tá aqui com a gente, ela sabe muito dessa parte de frequência, né? Essa energia. A gente sente essa energia, os coraçõezinhos aqui subindo, as pessoas entrando, deixando seus comentários, isso é muito forte para nós. E realmente nos fortalece. Mas, na verdade, a nossa fortaleza está em Deus, né? Essas coisas nos ajudam, né? São recursos que a gente tem, mas Deus realmente é aquele que faz a frutificação, multiplica os nossos talentos, né? Como você falou, eu nunca imaginei escrever um livro. Eu também, assim, uma vez eu pensei, sabe? Nossa, quem sabe um dia, né? Porque eu sempre gostei muito de escrever. Mas eu não sabia que ia ser tão rápido, né? Eu já encontrar aí com essa questão dos livros, aí começar a realmente transbordar, entender um pouquinho dessa área e já começar a ensinar também um pouco que eu aprendi, da forma que eu aprendi. E aí eu trago, né, que eu sou formada em gestão empresarial, eu não cheguei a aplicar essa minha faculdade, né, na vida, aí no mercado de trabalho, né, porque depois logo já me tornei mãe, então a minha vida ficou assim, toda corrida, né. E aí que eu comecei a estudar muito, buscar autoconhecimento, que é muito importante, né. Então eu sempre fui mais generalista. Então assim, eu conhecia várias coisas, mas não tinha um segmento certo. E aí eu comecei a falar, Senhor, eu preciso entender pelo menos alguma coisa, alguma direção, né, para eu seguir sem ter que ficar com essas muitas opções. E realmente a gente entra nesse combate, né? Por qual caminho eu vou? E aí, de repente, surgem os livros e foi encantador, né? E aí eu vi o tanto de coisa que Deus me usou estando nessa área. E aí as pessoas realmente nos procuram, nos buscam para tentar entender essa área, para realmente perceber o que eu posso escrever, né? O que está ardendo no seu coração, aquilo que está queimando aí, que você já não aguenta segurar mais, né? E quando a gente começa a reter, como você falou, realmente
a gente acaba virando uma represa. E a represa não tem vida ali, né? Nenhum peixe quer morar nesse lugar. E aí a gente precisa fluir, deixar mesmo as coisas acontecerem, deixar Deus mover as nossas ações, usar as nossas mãos para escrever, para ajudar, para evangelizar. E também então eu coloco aqui, né? E frutificar em diversos terrenos, lançar aí as sementes, né? Ah, se a semente não frutificou aqui, joga em outras terras, né? Que são aí o nosso coração. E o nosso coração realmente é um lugar, é difícil de acessar. Muitas vezes nós temos essa dificuldade, né? Mas a gente tem que pedir força para Deus, para o Espírito Santo, para que a gente tenha essa sensibilidade, deixar ele entrar e agir profundamente. Porque a partir desse contato, se torna essa intimidade, a gente consegue passar aquilo que ele precisa, né? Porque está na Bíblia, mas ainda precisa ser revelado através de nós. Nós somos a revelação de Cristo, né? Nós somos a imagem e semelhança dele. E ele nos usa, e usa profundamente. A gente não tem noção, né, Flávia? E aí a gente acaba indo em lugares que a gente nunca imaginou ir. E o livro nos dá esse acesso. O livro é a nossa ponte de acesso, é o nosso braço estendido, ele vai aonde a gente não pode ir, né? Por exemplo, a internet. Precisou vir uma pandemia, né, que é algo terrível, para poder fazer as pessoas acordarem, despertar para a realidade. Olha, tem gente que está morrendo, porque você não está falando, porque você não está explicando o que você tem, o seu como, para levar para alguém e, entendi agora, e vai e aplica na vida dela. E é realmente você gerar valor, né? Você levar muito valor para as pessoas. Eu tenho certeza que essa live ela vai ter um alcance muito grande, né? Até que depois, no final, até ela estava explicando para você, eu deixo ela colaborativa, ela fica tanto no meu feed quanto no seu. Então a gente tem um alcance muito maior. É excelente esse recurso, né? Muito legal, muito legal. Deixa eu só falar aqui com a Glória. A Glória tá mandando um monte de coisa. Sim, pode falar. Tá conseguindo ler os comentários aí? Sim, ela foi até para os Estados Unidos com o livro dela. Olha que quando chique, pensei nisso, vamos ver. Consegue ler aí? Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo ler aqui. Oi, gente. Subir de nível. É isso aí mesmo. Meu livro foi para os Estados Unidos. Uau, tá vendo? É isso mesmo. O nosso livro ele vai para outras terras, vai para o estrangeiro, né? E realmente a gente nunca imagina o nível que pode chegar, né? E o acesso para todos nós, é isso mesmo. É um acesso assim que a gente não tem noção, né? E aí a gente percebe o quanto é importante trocar de ambiente, né? Buscar novas pessoas que vão nos levar a esse próximo nível. Eu fiz um roteirinho aqui que eu tenho várias palavras aqui chaves, né? Para poder nos auxiliar aqui na live. Tem muito conteúdo para a gente falar, né? Mas eu fiz assim várias anotações falando dessa questão do transbordo. Quão importante é realmente a gente ser esperança na vida das pessoas. Porque às vezes as pessoas não acreditam na esperança. Ou aquela esperança assim, eu espero que um dia talvez aconteça, né? Não, aquela certeza, você tem que ter a certeza que vai acontecer. É o já é, né? Já aconteceu. Mas você precisa realmente ter a coragem para acessar, né? Tomar a posse, esticar a mão lá e falar, não, é meu, né? Eu estou pronta, eu estou pronto. E eu vou porque eu sei que o Senhor vai colocar as palavras certeiras na minha boca e eu vou alcançar quem precisa ser alcançado. Porque tem pessoas, sabe, Flávia, que não quer ser alcançado, né? E aí, realmente, o livro cai na mão dessas pessoas. E aí, um dia ela vai falar assim, deixa eu ler o que tá falando nesse livro aqui, né? Tá vendo? Porque você registrou. E aí é o momento que realmente ela vai se encontrar. Se encontrar com a palavra, entender que realmente alguém já passou por aquele processo e ela pode sair daquela situação. É muito poderoso o livro, né? Se a gente fosse ficar falando do livro, a gente fica assim várias madrugadas, né? E faz experiências muito maiores, né? Sim, com certeza. Não é mesmo? E o seu livro tá aí, Flávia? Mostra aí pro pessoal se você tiver com o seu livro aí. Se você não tiver com ele, mostra. Lá no QGR, verdade. Na casa. Olha, uma coisa que eu quero falar para quem tá aí sobre dinheiro, que eu não entendia. A gente fica pensando em dinheiro. Como não pensar em dinheiro, né? Você fala, mas como assim eu não vou pensar? Se eu tô nesse mundo, eu preciso do dinheiro, né? Mas como não é o dinheiro, demorou para eu entender que o dinheiro era uma energia. E se eu não tenho, é porque eu não estou focando na energia certa para vir para mim essa energia que eu estou desprendendo em forma de dinheiro para mim. E com o livro eu entendi isso. Olha, o livro ele foi uma transformação na minha vida. Porque
quando eu me dispus a abrir, então, as minhas feridas, a minha vida, né? E ficar ali vulnerável, né? E quando você escreve um livro, você é generoso, ia completar, porque você falou várias qualidades. Então, quando a gente escreve um livro, também nós somos generosos. Deus vê isso, né? Então, você abre ali o seu coração e escreve tudo, né? No caso da sua autobiografia. E aí você vai lá, publica direitinho, lança, começa a fazer as lives, começa, né? E aí começa essa energia que você está entregando para as pessoas, em forma de livro, em forma de lives, ela volta para você, né? A pessoa compra o livro e vem o dinheiro. Tá vendo que não é o dinheiro, é uma energia? Deus cuida da gente. Quando a gente faz o que Ele quer, a gente obedece. E eu não queria fazer o livro. Eu não queria. Foi o que eu disse no começo da live. Eu falei, eu não tenho nem capacidade, eu não sou nem famosa. Eu achava que tinha que... Sou nem estudada, Deus. Mas Ele queria a minha história. E tanto é que com o meu livro, eu já acessei uma pessoa que teve síndrome do pânico e estou ajudando ela. E um livro que me ajudou muito com a síndrome do pânico foi o Poder do Agora. Aí hoje eu comprei e dei de presente para ela e mandei. Ela mora em outra cidade, em outro estado, na verdade. E aí eu entreguei. Então, às vezes, são pequenas coisas que a gente pode fazer, que às vezes não nos custa muito, para ajudar uma vida. E quanto vale uma vida, né? Quanto vale uma vida para Deus? Vale muito, porque ela é única, né? Ela não é nem exclusiva, ela é única, né, Dani? Então, nós somos únicos. Única. Né? Nós temos valor, nós temos valor. Então, o que a gente tem que fazer é soltar mesmo, o que eu tenho que falar para vocês, é entender que não é dinheiro, né? E olha o que eu tenho acessado, né? Olha, eu tô subindo de nível, aí eu tô percebendo, e aí você vai ficando mais gostoso. Uma vez eu ouvi também uma palestra do Nésio, acho que foi no 10 em 1 no IP, ele falou, você vai ficando mais sensível à voz de Deus, você vai confiando, e chega uma hora que você tá tão íntimo, que você nem pensa, você vai lá e faz o que ele mandou, né? E no começo fica, será que é? Será que não é? Né? Eu ainda tô nessa fase. Será que é Deus que tá falando? Será que não é? E às vezes ele usa... Não precisa passar pelo funil, né? Já vai direto. Não, eu já entendi. Ação, né? E aí por isso que você vai subindo de nível, né? Então é muito louco. Eu não vivia isso. Eu não sabia como é que era. Então aí a gente tá aprendendo isso e quer transbordar. E quer falar. E por isso que eu falo, não, eu tenho que fazer live todo dia. Como que eu vou ficar com a minha boca fechada? Eu não posso. E aí você depois desse sabe o que é o mais forte ainda? Que nós somos o transporte do Espírito Santo. Então, e as pessoas não sabem o que elas carregam, o poder que elas têm dentro delas. Então, por isso que elas têm que realmente abrir a boca. A Cláudia falou aqui, ó, quando você está no caminho para transbordar na vida das pessoas, muitas coisas irão tentar atrapalhar. Não se pode desistir. Com certeza. Com certeza. O que mais se escreveram aqui? Deixa eu ler. Subir de nível, ressignificar. É isso aí, Glória. Não, a gente não pode parar. Não pode parar, gente. Não pode ter medo. Tá com medo, vai com medo. Tá com vergonha, vai com vergonha. Tá com preguiça, vai com preguiça. Pensa que é todo dia que a gente tá animada? Não é verdade? Nossa, é verdade. Somos seres humanos, né? Sim, eu ia fazer às vezes a live com a Liz no Provérbios. Nossa, teve um dia que eu falei assim pra ela, olha, quase que eu falo pra você que eu não ia fazer. E teve dias que ela a mesma coisa, mas uma ajudou a outra. E é isso que Deus quer. É na nossa fraqueza que Ele nos faz fortes, que Ele se faz forte em nós. Isso, né? Essa palavra que você falou é demais. A nossa fraqueza se faz força na mão dele, é isso mesmo. E aí realmente é uma forma de você levar o amor, né? O amor é isso. É você realmente compartilhar, levar para as pessoas aquilo que elas estão precisando. Tem pessoas que não se sentem amadas, né? Elas não entenderam essa situação. E aí você, trazendo uma palavra, uma passagem, elas se sentem amadas, né? Exato. Não é à toa que o compartilhar aqui é um coraçãozinho, não é à toa, né? Exato. Viu, Dani, só para falar, eu tava aqui em Palmas e eu tava dando a desculpa que eu não conhecia ninguém, que eu não tava fazendo mais porque eu vim de São Paulo e tal. E aí, agora com esse negócio do QGR, das lives, a gente se conectando, eu não tenho desculpa. Por isso que eu falei, eu vou montar palestra, eu nem conhecia a mulher aqui, conheci a mulher na quarta-feira. Falei, ela falou, não, eu lido com... Ai, não sei a área que ela trabalha, se é da saúde, que sempre tem palestra. Eu falei, vê lá, porque eu quero dar palestra do meu livro. Eu tenho um livro, tenho uma mensagem, saia da fossa e tal. Expliquei. Ela, não, a gente vai ver sim. Então, tá vendo? O pouco que eu tenho vai servir para alguém, né? Então, a gente tem que parar de dar desculpa e fazer. Eu conheço também uma pessoa, tô com depressão. Falei, bom, já tive também, né? Falei, eu vou ajudar. Aí comecei a mandar, vamos
ver tal coisa. Ai, não, é muito cedo. Como você fala no seu livro, né? Eu sou autoridade nisso, né? Que você fala, né? É autoridade nesse assunto. Eu achei tão interessante. Sim. Por que, menina? Aí às vezes as pessoas ficam dando desculpa e elas não querem. Parece que quer, mas fica na zona de conforto. Às vezes não tem força também. Eu entendo isso, eu entendo. Mas aí a gente tem que reconhecer, eu falo. É a humildade, que era uma coisa que eu também não tinha. Eu não tinha humildade. E quando você fala, não, Deus, ó, quer saber? Não quero mais fazer do meu jeito, não. Eu falei para Deus. Falei, Deus, mas eu gritava, Dani. Eu conto no livro. Eu olhava na frente do espelho e eu gritava. Eu falava, Senhor, não aguento mais fazer do meu jeito. Eu não quero mais. Eu quero fazer do seu Nossa, jeito. Porque tu sempre fui muito controladora, muito autoritária, né? Eu sempre quis tudo do meu jeito. Por isso que a gente sofre. E aí, quando eu comecei a me desprender disso e fiz uma oração sincera, e sei lá se foi oração, acho que foi uma briga, porque eu briguei com Deus, menina, como se ele fosse culpado de alguma coisa, né? Sendo que eu que sou, mas a gente é verdade. tão. Acho que Deus olha e falou: oh, meu Deus, minha filha, ainda bem que a minha corda se renova a cada manhã, porque. E aí eu fiz essa oração, falei, Deus, eu não aguento mais. Falei, eu quero então fazer do seu jeito, porque do meu tá pesado. O senhor não fala que seu fardo é leve? Eu falava assim. Aí, sabe? E aí eu deixei, eu soltei, falei, tá bom, eu quero ficar sensível, eu quero ouvir. E aí, outra coisa importante, eu falava, Deus, o senhor pode falar que eu vou ouvir, o senhor pode falar assim, ó, que eu vou ouvir, pode falar no meu coração, pode usar os animais, pode usar as pessoas, sabe? Pode usar a natureza, pode usar visões, sonhos. E aí, olha, deixa eu te falar, foi tão interessante que minha sogra teve 2 sonhos, eu esqueci de completar. No sonho que ela falou lá que eu falava que eu vim para servir, logo depois da reunião da Liz, e depois dessa reunião, acredite se quiser, da palestra, minha sogra mandou uma mensagem e colocou assim: sonhei com você, você estava dando palestras com blazer amarelo. Olha só, Uau! olha só. E aí eu falo, Deus, obrigada. Tá bom, Senhor, eu vou fazer. Então é assim que eu tenho feito. Falei, Senhor, pode usar quem o Senhor quiser, eu vou ouvir. Aí nessa briga aí com Deus que eu tive, eu falei, o Senhor não usou até uma mula? O senhor usou até uma mula, então eu vou prestar atenção em tudo. Eu falei para ele. Tudo que o Tudo, senhor cada quiser fazer, detalhe. cada detalhe. E eu tô assim, às vezes fazendo uma comida, ou falando com meu marido, ou meu filho. Outro dia eu tava brava, ele, mãe, calma, não é assim. Você não precisa ficar brava assim. Eu falei, nossa, é verdade, deixa eu me acalmar. Então, até os filhos, a gente acha que porque é mais novo, né, não vai ensinar. Gente, a gente aprende com tudo. Com os gatos. Outro dia meus gatos estavam um lambendo a cabecinha do outro. Eu fiz até um story. Falei, gente, olha, os animais, um precisa do outro. Eles não conseguem lamber a própria cabeça, o outro vai lá. Então a gente precisa do outro, a gente precisa se abrir. Aí, Nelma, eu vou comprar até um blazer amarelo para eu palestrar aqueles anos. Aí, tá vendo? Ai, gente, mas é Você sabe demais. que isso que você fala da palestra é tão importante porque eu uso uma técnica aqui no Instagram, né, no digital, e eu percebi o quão importante é isso, é você começar a colocar isso público, né? Você fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa, e aí você vai falando, colocando aquilo ali, você também faz a sua mentalização. Gente, como as coisas acontecem, e é muito rápido. Aí tem pessoas que falam assim, ah, como eu peço alguma coisa para Deus, é demorado. Não é, gente, ele é super rápido. Não Nós que é. somos lentos para escutar, não é? E Somos muito lentos para escutar Deus. E aí as coisas não acontecem. Às vezes, ou muitas vezes, algo já passou na nossa frente e a gente não percebeu. Por conta exato, dessa falta de sensibilidade, né? É muito exato, poderoso isso. exato. Então eu costumo A falar Lara isso, colocou prestar aqui, isso é apenas o início do que está por vir. E isso mesmo, Eniema. É só o verdade. começo. Parte. Você faz parte, né? Minha gratidão eterna por ela, porque, nossa, gente, eu tava, imagina, ela viu no meu rosto a morte, ela viu. E foi um desbloqueio Uau. assim. Eu gritei tanto que eu acho que os vizinhos achou que eu era louca, mas eu não tava nem ligando. Eu falei, eu quero ser liberta. E aí eu gritava, Isso aí. eu sou livre! Gente, nós somos livres. É tão bom. Olha, eu falei, apertei agora o botãozinho do foda-se e foda-se. Eu faço o que Deus quer que eu faça, gente. Essa é a palavra. Tanto é que eu tô auxiliando essa mulher aí que tá com a síndrome do pânico e eu escrevi para ela. E eu vou fazer um e-book. Meu Uhum. marido já vai fazer com alguns passos para sair da síndrome do pânico e colocar lá na minha bio, né,
uma das coisas que eu vou para as pessoas saberem alguns passos, né? Para clarear, sabe? Então a gente tem que transbordar, tem que servir com o que a gente tem. Ainda não tá perfeito, não tá do jeito que a gente quer, acho que nunca vai estar perfeito, né, Dani? Mas enfim, não tá do jeito que a gente quer, não, vamos fazer. Aí, Eniel, um dos bloqueios que eu mais gostei de fazer, glória a Deus, aleluia, foi Deus que te usou mesmo, amada. Eu tava feio. 10 anos desse jeito, Dani, imagina. 10 anos. Nossa! É muita, e muita agora coisa. a sua vida se transformou cura para muitas vidas e você está contribuindo muito com esse mundo, né? Milhares de pessoas precisam conhecer e realmente é uma doença que atingiu muito, né? Atinge muito, né? Eles falam que é a doença do século XXI, né? Existem muitas outras doenças, mas eu sei que, assim, muitas pessoas às vezes falam, ah, isso aí é tudo frescura, né? Depressão. Não é. Não. Eu falo porque quando eu tive a minha filha, acho que na primeira semana que eu tava com ela, né? Bem no comecinho que ela nasceu, e aí passou um filme assim na minha cabeça, sabe? E aí eu comecei a chorar sem parar. Eu não entendi o que era aquele choro, mas também não conseguia explicar, mas eu simplesmente chorei. E realmente ali eu consegui sentir o que é a depressão. Mas aí eu, com aquela minha força que eu tava, que eu tive um parto normal, ele foi tão forte o meu parto que eu falei assim, sai pra lá, depressão. E ela foi embora, graças a Deus. Mas foi assim, minutos ali de agonia. Eu não entendi, mas não tem como explicar, é algo muito profundo. E realmente muitas mulheres nesse processo que se tornam mães, se elas não tiverem realmente essa fortaleza com elas, elas realmente caem na depressão e demora para voltar. E aí muitas vezes acaba pegando trauma, não querem engravidar mais, passar por esse terror, né? Essa barreira do terror e tal, né? Não dá certo. Então realmente ele precisa de alguém para ajudar, precisa desse apoio, desses profissionais aí que estão para realmente dar esse nosso apoio, né? A medicina, ela veio para nos ajudar. Às vezes as pessoas querem condenar os médicos, né? Mas eles são realmente a mão de Deus aqui na Terra. Nós temos que buscar essas pessoas que estão aí estudando, entendendo também o que a ciência está nos mostrando, né? Para realmente buscar a cura, para alcançar outros métodos e levar, como você falou, vai fazer o e-book, um passo a passo, né, com as dicas ali que você sabe que aquilo é certeiro e vai dar certo, mas a pessoa tem que seguir, né, e tem que ter alguém orientando, sim, pegando na mão, né, porque senão não vai, é difícil, hein, é difícil, é que nem né, aqueles que tiraram realmente o rapaz doente, né, na maca, né, então se não tivesse aquelas 4, 5 pessoas ali para carregar e levar até Jesus para curar, não tinha como, né, ele ia ficar lá, ia morrer, ia vegetar. Mas não, precisou de pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas, né? E eu acho muito legal que tem um livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas. Então a gente precisa conhecer um pouquinho mais as pessoas para ajudar elas, né? A gente precisa ter esse contato, entender um pouquinho do nosso perfil. Acredito que você tem um pouquinho do perfil rígido aí, né? Que você falou de controlador e tal. Eu não sei se você tinha também o perfeccionismo. É algo também que eu passei por ele, tô me livrando ainda, mas é algo assim que nos atrapalha. Realmente nos deixa lá embaixo, nos assola. E aí você quer fazer tudo muito bonitinho, muito perfeito, e acaba não fazendo nada, né? E realmente precisa trabalhar. O autoconhecimento vai fazer com que você entenda por que você tem aquelas reações, aquelas ações, aquelas situações que você acaba entrando sem saber por que entrou. Porque o seu perfil diz muito, né? Realmente aquilo que você pensa, aquilo que você é. Né? Então, por isso que a gente tem que ter essa certeza, né? Ter a fé em Deus mesmo, acreditar e buscar, né? Buscar e pedir, né? É algo que muitas vezes as pessoas não pedem, né? E se pede, pede mal ainda, né? Não é verdade? Olha, Nelma falando aqui, mortandade que assola ao meio-dia, depressão, de Salmos 91. Realmente, eu só vou falar, que eu não sei se você entendeu, as pessoas... Eu fiquei 10 anos, não na depressão, na religiosidade. Então, aquele acúmulo né, do que foi tudo acontecendo, eu falo que não tinha congruência o que estava no meu coração e o que eu fazia, né? Porque era muita religiosidade. E aí Deus foi me mostrando que não era aquilo, não era daquela forma. E eu tinha medo de sair daquilo, medo de ir para o inferno, medo assim, de rejeição, das críticas das pessoas, né? Eu precisava dessa aprovação, necessidade de aprovação. Então, por isso eu não conseguia sair. Essa era uma das situações que me levou à depressão, à síndrome do pânico, e de querer controlar, por conta do trabalho aqui que eu vim em Palmas, que não foi também do jeito que a gente esperava, que tinha planejado, né? Mas não é a gente planeja, é Deus. Então hoje eu vejo, por isso que eu falo que tudo
as situações ruins que eu passei, eu vejo que foram boas, porque era plano de Deus para minha vida, era para eu estar onde eu estou agora, né? Para fazer o que ele me chamou. Então, eu até coloco isso no livro também. Então, até nas coisas ruins a gente tem que agradecer, porque tem um porquê. Deus tem um propósito. É só a gente estar sensível, né? E ouvir isso que ele tem para dizer, né? Então é Eu achei isso. tão legal que eu tô fazendo alguns cursinhos de neurociência, né? E aí a professora falava assim, né? Na verdade, quem estava ajudando ela nessa aula falou, né? Que Deus ele não vai te tirar a cruz pesada, ele vai te dar ombros fortes para carregar a cruz. Eu achei tão forte isso que eu, sabe, coloquei assim, falei, meu Deus, eu preciso passar isso para frente, né? Então ele não vai dar a cruz mais leve, mas sim ombros mais fortes para suportar a cruz. Isso é pesado demais, né? Dado, Dani, o que vem com isso, ombros fortes, autorresponsabilidade. Porque muitas vezes a gente Uhum. só uma coisa que eu era muito vitimista. Ah, porque eu não tenho por causa de fulano, porque fulano fez. Como eu cuidava da vida dos outros? Eu falo que o Pablo veio assim, vai cuidar da sua vida? Era tudo que eu precisava, era cuidar da minha vida. Era ver que Tirou sou as escamas, né? eu sou o problema, eu sou a solução. Então, às vezes, até nas pequenas coisas. Outro dia eu conversei em uma situação com uma pessoa e ela falou: ah, porque fulano é assim comigo, porque fulana fez isso, porque fulana fez aquilo. E engraçado, que aí essa pessoa tá falando de uma outra, e aí uma outra pessoa teve mesmo contato com essa e falou totalmente contrário. Mas a pessoa é carinhosa, mas a pessoa assim. Você entende que é frequência? É a frequência que ela tá ali. Ela tá naquela frequência do ruim, de ver o ruim, de apontar o ruim, é isso que ela atrai. Isso que tem que entender. E como que a mesma pessoa ali, né, você enxerga de outra forma? Porque a outra pessoa tá numa frequência boa. Então ela pegou o que aquela pessoa tem de bom. Então ela pegou o carinho, ela pegou a atenção, ela pegou que a pessoa é gentil, foi generosa com ela. Então, tá vendo? A gente tá falando da mesma pessoa, de uma. E ali duas ali, uma negativa e uma positiva. Então, esse lance de frequência, de energia, tem que estudar também. A autorresponsabilidade, tem que estudar. Outra coisa que você comentou do livro do Alexandre, que é maravilhoso isso. Você é a cura. Você é a cura. As doenças, elas se manifestam no nosso corpo, ela é para a cura da nossa alma. O nosso corpo está avisando, ele está gritando ali. Ele está falando assim, ó, por exemplo, quando você está com uma dor de cabeça, pode crer que é alguma coisa que você não quer ouvir. Que você ouviu e não gostou, que você não quer ouvir. Então, tudo tem um significado, gente. Por isso que o Pablo fala, são psicossomáticas as doenças. São. Tá tudo na gente, entende? Não tá no outro, tá na gente. Entendeu? Então, como é que você pega um negócio no rim? Lá, como chama? Pedra no rim. Você não pega, você não contraiu de alguém. Está em você, são pedras no seu caminho. É só você estudar, o conhecimento está aí. Aí a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Não é só da Bíblia não, gente, está tudo espalhado, tem muita coisa boa, né? É só a gente abrir o olho. E quando a gente traz isso, a autorresponsabilidade, aí as coisas vão se abrindo, aí você vai entendendo mais, né? Que você é o responsável, você atrai o bem, agradeça. É fácil? A gente está sempre lá em cima? Não, né, Dani? É o que eu falei. Tem dia que a gente tá lá embaixo, tem dia que a gente não tá tão bem. Mas vamos buscar estar sempre melhor do que pior, né? Vamos A buscar. mulher é uma máquina de sentimentos, né? E muitas vezes quem está ao redor não entende isso, né? Porque todo mês a gente passa por processos aqui que são inexplicáveis, né? A ciência pode Sim. até explicar, mas realmente é só a gente que entende o que a gente passa, né, todo mês, né? Mas é realmente essa questão de entender, né? Buscar conhecimento, buscar mesmo uma live, né? Hoje em dia as pessoas estão tão focadas em coisas do mundo, né? Que elas não param para assistir uma live, para adquirir um conhecimento. A gente que está aí também lendo muitos livros, buscando ter esse conhecimento para trazer aqui pelo menos um pouquinho do que a gente sabe, né? Não vou dizer que tudo que a gente fala é a precisão, mas é o nosso pouco, aquilo que a gente pode entregar, né? A nossa contribuição para esse mundo, né? A gente vai gerando esse valor e a nossa história realmente ela vai curando e ela tem valor para Deus, né? Deus valoriza cada história, né? Ele não abandona ninguém, né? Até depois no finalzinho eu quero deixar uma mensagem aqui do meu livro para vocês, né? E eu quero dizer para você também, que você já deixou essa mensagem também aí para esse povo, se você tem alguma mensagem do seu livro também para falar para eles, né? Também para adquirir seu livro, como que faz para adquirir o livro da Frávia, né? Para poder também aí acompanhar seu trabalho, né? Seu serviço também que você presta aí. Você também trabalha numa editora agora, certo? Sim, na verdade eu presto serviço para editoras, né? Ah, Já sei. Uhum. para 3 editoras.
Mas até uma entrou aí, que foi a Elo, que estava aí. Para a editora dela é uma das que eu presto. Ó, deixa eu só ler o comentário aqui da Enielma. Muitas pessoas que não têm relacionamento com o Criador ficam no vitimismo e no controle. Medo acumulado. O que mais? A Liz entrou, minha amiga linda. Aí, entrou aí, a Liz. Com ela que eu tava fazendo as lives, né, Liz? Nós vamos continuar, não pode parar. Seja bem-vinda. Então, para adquirir meu livro, na minha bio tem o link, é só clicar lá ou vai no WhatsApp ou direto pro link da compra mesmo, né? Que é R$ 49,90 frete grátis, meu livro. E a mensagem que eu quero dizer é que, para completar, todo mundo tem um talento. E aí você acha, mas eu não tenho, Deus não me deu nenhum. Deus te deu um talento, ainda que seja um. Você tem um pequenininho aí. E aí você tá fazendo vale a pena ou você tá enterrando ele? Você vai fazer ele multiplicar? Então eu costumo falar isso muito com meu marido. A gente conversa muito, muito diálogo. E aí eu falo, o que você está fazendo com o seu talento? Você está enterrando ou você está mostrando? Se você ficar esperando a aprovação dos outros, você não vai sair do lugar, não vai. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi. Então, não esperar a aprovação dos outros, né? Ter humildade, muito importante ter humildade. Errou, pede perdão. Com o livro, olha só, uma mensagem do livro, eu conto. Escrever o livro é uma cura, porque eu sempre fui muito espontânea, por isso que eu falo e tal, então magoei muitas pessoas, falei muita coisa que não devia, né? E aí vem a acusação. Mas o que eu falo, né? A gente busca ser melhor. Então, essas pessoas que eu magoei, eu liguei, pedi perdão, foram várias, sabe? Então, a escrita é uma cura, não é somente palavras no papel, é a cura para a sua vida. Então, escreva um livro quem não escreveu, né? E quem já escreveu, escreve outro e vamos transbordar. Porque as pessoas estão aí com sede esperando a nossa mensagem. É isso mesmo. E eu quero deixar para você que está aqui assistindo também no ao vivo e no gravado, né? Que eu vou começar a minha imersão Caminhos da Escrita de Livros. Então eu vou fazer amanhã, né? Na sexta, sábado e domingo. Vai ser também um desafio, né? Eu sempre faço alguns movimentos aí, já fiz mentorias gratuitas também. Eu estava aí no desafio, meu primeiro livro em 30 dias, também foi um desafio. Porque assim, a gente começa a ensinar e a gente não pode parar de ensinar. Tem que buscar realmente novos desafios, buscar aprender com outras pessoas e também levar um pouquinho que a gente sabe para a gente se encontrando nesse caminho, né? Entendendo quão é importante a gente poder levar esses conhecimentos e mostrar a importância de escrever os livros, né? Então tá aí, se você quer participar, também tá no link da minha bio. Também tem o meu livro lá também, se você quiser também. Tá lá, até esse dia eu estava ofertando, né, se alguém fosse comprar, eu também poderia dar aí 1 hora de mentoria. Se você falar que estava nessa live aqui também, você adquirindo meu livro também pode ganhar aí 1 hora de mentoria comigo, tá? Esse aqui, vou mostrar para vocês aqui. Aproveitando que a gente já tá aqui na live mesmo, né? É o Escritora Particular de Deus. É a minha autobiografia, né? E também tem várias dicas aí que eu falo no livro, né? Várias frases também, algumas coisas que eu coloquei que são chaves que eu virei também. Como me tornei mãe e escritora. Então, assim, eu considero assim que é uma história, é só o começo, né? Eu coloquei aí 3 fases da minha vida, né? E mais pra frente eu já tô aí com vários livros. E agora, nesse finalzinho desse mês, vou lançar mais um livro em coautoria aí com 52 escritores junto comigo, né? Que é o chamado, né? Quando o mover supera os bloqueios. Então, assim, é um livro assim também que vai ajudar muitas pessoas. Tem muitas atividades nesse livro, muitas questões para a pessoa ali também ter esse processo de transformação. Então, vai ajudar muito vocês aí, tá bom? Também tem uma mensaginha final aqui do meu livro, que é a mensagem que eu falo assim, né? Uma das frases que está ali na página de Respiro, né? Deus sempre está ao nosso lado. Ele não nos deixa vacilar em nenhum momento. Aí tem uma outra parte que é no finalzinho, que eu considero, né, foi uma das partes mais fortes do meu livro, que é umas coisas que Deus falou comigo, assim, quando eu estava, assim, no processo de choro mesmo, Ele falou muito comigo, e eu considero como um livro extra. E aí eu coloco essa mensagem lá. Tem várias, mas essa é só uma tira, né, que eu tirei de lá, né. Se eu fosse você, eu me abriria mais com as pessoas em busca de ajuda. Então, calou muito aquilo que a gente falou, né, que às vezes as pessoas não buscam ajuda, né, então realmente se abrir um pouco mais, dar essa abertura, né, para Deus principalmente e para as pessoas que estão ao nosso lado, dar um voto de confiança. Tem pessoas que têm dificuldade para confiar. Dar esse voto de confiança e realmente deixar Deus agir através de nós, que somos ferramentas, e também um remédio, né, nós somos uma farmácia, né,
Com tantos remédios aqui dentro, a gente procura, às vezes, só remédio externo, mas o remédio está dentro de nós. E eu queria muito, mas muito mesmo agradecer a sua participação. Foi, assim, riquíssima a sua entrega, né? Eu vi que você tem muito conteúdo. E essa sua palestra você vai arrebentar. Você vai fazer, assim, muitas pessoas sentirem desejo de escrever, desejo também de palestrar, né? Eu coloquei como meta, né, esse ano também palestrar. E já tá vindo pessoas me procurar para esse sentido. E eu fiquei assim, puxa vida, né? Eu comecei a falar e tal, e já tá acontecendo. E realmente a gente vai... Quem sabe a gente não se encontra numa dessas palestras. Ou a gente palestra junto no mesmo evento, com certeza. Isso aí. Vamos. Então, e o legal também, o legal do livro é isso, né? Que é, além de você ter feito um livro, né? Você ter, assim, um infoproduto, ele ser realmente parte da sua cura, também levar cura para outras pessoas. Você também vai monetizar com ele, você vai transformar ele em palestras, em cursos, em movimentos, imersões. É assim, é um mundo muito vasto de opções e é só o começo, né? Então, eu agradeço muito sua participação. A gente fica aí mais convites aí para as próximas vezes, né? Para a gente poder transbordar mais ainda, né? Agradecer, ó, entrou a Michele, linda, daqui de Palmas. E entrou também a Dona Helena, mãe da minha amiga, outra linda. Então, gratidão a Sejam todos. todas bem-vindas. Todo mundo que entrou. E viu, vamos tirar o nosso print também aqui. Eu vou tentar desativar aqui. Se ele sair, a gente tira. Daí eu vou tirar um print com os comentários e sem. Mas aqui, se eu deixar os comentários, aí ele tampa um pouco o seu rosto, né? Vamos tirar o nosso print aí pra gente também postar lá. Daqui a pouco também já suba a live e aí já pode ir alcançar muitos outros lugares, né, Flávia? Com certeza. Vamos lá. Aí, foi. Acho que aqui foi, isso aí. Quero agradecer vocês também que estão aqui, né, na nossa live. Deixar esse convite também para as próximas, né? E lembrando também que eu vou começar aí a imersão amanhã. Também estou me lançando nesse desafio, né? É deixar Deus agir e realmente as coisas vão acontecer, né? Que é o mover, né? Ele sopra onde quer. Então a gente tem que aproveitar esse ventinho que passou aqui, porque depois não passa, já é outro vento que passa, né? É verdade. Não é isso? É verdade. Tá certo, Flávia? Deus abençoe muito você e realmente continue abençoando cada passo aí que você der, né? Que o seu livro possa alcançar milhares de vidas. E muitas curas vão acontecer a partir dessa live, a partir da sua vida, suas palestras. Obrigada. A Cássia entrou, o Marcos, nós estamos finalizando, mas vai ficar gravada. Vocês podem assistir depois, né? E gratidão pela vida de cada um. E a gente, né, só deu algumas diquinhas aí, mas se vocês colocarem em prática, com certeza já vai começar a ver os resultados, né? Com certeza. Sim, com certeza. Para todo mundo e gratidão. Ó, até a próxima. Vou deixar meu abraço aí de 40 segundos para você e meu beijão no coração aí de seu e de cada um que passou aqui na live também. Gratidão, viu? Obrigada. Eu que Deus agradeço. abençoe, querida. Boa noite. Também. Tchau. Tchau, tchau.